Não? Foi pro... Agora saiu. Não, agora tá aparecendo para vocês, não tá? Para mim não tá, prof. Não, antes... Professor, ainda para mim não. Agora sim. Ok? Agora sim. Muito bem, então vamos lá. Vamos trabalhar então agora aqui os fatores que influenciam na cicatrização e reparo. Então eu tenho fatores locais e fatores sistêmicos, tá bom? O que nós temos de fatores sistêmicos? A nutrição, aí se encaixa também no estado metabólico do indivíduo, o estado circulatório e hormônios. Os fatores locais, o que nós temos? A presença ou não de infecção, fatores mecânicos, corpos estranhos no local, tamanho, localização e o tipo da ferida. Então, isso aqui são os fatores o quê? Locais que vão influenciar na cicatrização e reparo. Tá bem? Só lembrando, então, que nós temos uma fase inflamatória, exudativa ou inflamatória, onde eu tenho a fase trombocítica, granulocítica, macrofágica, a fase proliferativa, eu formo o tecido de granulação, e depois a fase reparadora, né? Que pode durar de 1 dia a 365 dias. Tá bem? Muito bem. Presença de infecção retarda a cicatrização? O que vocês acham? Sim, retarda sim. Enquanto o micro-organismo estiver ali, né? Isso. Enquanto o micro-organismo estiver ali, o que o organismo vai pensar? O que o seu organismo vai tentar? Ele vai tentar reparar ou defender? Defender. Defender. Então, a presença de micro-organismo na lesão retarda a cicatrização e reparo, porque o organismo vai se preocupar primeiro em defender mais do que reparar. Tá bom? Então, aí você tem o macrófago. Então, o macrófago ele tem vários receptores. Receptor para proteína C reativa, receptor para pedacinhos da bactéria gram-positiva, gram-negativa. Então, enquanto ele está reconhecendo esses pedacinhos da bactéria e esse micro-organismo, ele vai se preocupar em fagocitar, assim como o neutrófilo também. Ao invés de começar o quê? A produzir os fatores de crescimento. Tá certo? Então, você tem lá a célula apresentadora de antígeno, depois apresentando, aí você tem o quadro, uma resposta celular, uma resposta humoral. Então, se tiver micro-organismo, então a preocupação mais é em defender do que em reparar. Tá bom? Então, a presença, é só você lembrar das fases. Qual que eram as fases? Eu tinha a fase trombocítica, eu tinha a fase granulocítica, tinha a fase macrofágica. Isso aqui constitui o que? A fase inflamatória. Depois partia para onde? Qual fase? Partia para a fase proliferativa. Muito bem. Se eu tenho a presença de um material contaminante no micro-organismo, a fase granulocítica e a fase macrofágica vai se estender mais. Certo? Então, ela vai se estender mais. Tanto a fase granulocítica como a fase macrofágica vai se estender. Para depois iniciar o processo de proliferação e migração de fibroblasto ali. Tá bem? Porque o organismo vai se preocupar mais em defender do que em reparar. Tá bom? Outra coisa importante, vascularização. O que vocês acham? Importante. Se não tiver vascularização, não tem como chegar a células, né, de defesa. Né? Isso, exatamente. Então, se eu não tiver uma boa vascularização, certo? Eu não vou ter no local células de defesa, eu não vou ter o suporte para quem? Para migração de fibroblasto, e não vai produzir colágeno.
e eu também não vou ter novos vasos sanguíneos. Então, não vou formar o quê? O tecido de granulação. Tá bem? Então, o fluxo sanguíneo é muito importante na cicatrização. Não só isso, né? Nutrientes, né? Oxigenação do tecido local, e aí vai. Tá bom? Então, se eu não tenho uma vascularização adequada, eu não vou formar o quê? O tecido de granulação. Se eu não formo tecido de granulação, o que é tecido de granulação? Novos vasos sanguíneos e fibroblastos. Que vão produzir o quê? Vão produzir colágeno e a matriz extracelular. Se eu não tenho uma boa vascularização, eu vou ter diminuição do tecido de granulação, diminuição de colágeno, diminuição de matriz extracelular. Então, vou dificultar a cicatrização. Tá bem? E aí, o que é que acontece na úlcera de pressão? O que acontece no pé diabético? Tá bem? Na úlcera arterial. E na úlcera venosa também, mas principalmente por causa do retorno venoso. Né? Então, em função disso. Então, a vascularização inadequada dificulta o quê? Dificulta a chegada de células e dificulta a fase o quê? Proliferativa. Diminui fibroblasto, diminui a síntese de colágeno, diminui todo esse processo aqui. Matriz extracelular, e aí vai. Presença de corpos estranhos. O que vocês acham? Vocês já escutaram o caso de esquecer instrumento cirúrgico dentro do indivíduo, né? Linha, algodão. Retarda ou não retarda? Sim, retarda sim. Retarda. Porque o organismo vai interpretar que aquilo ali não é seu e ele vai iniciar um processo o quê? Uma reação de corpo estranho. Às vezes cria até um processo infeccioso no local. Então é necessário o quê? Retirar esses corpos estranhos. É muito comum, né? É muito comum a gente observar às vezes acidente de carro, né? Às vezes a pessoa bate, meses depois sai eliminando o caco de vidro, né? Acontece muito. E aí, na presença de corpos estranhos, o que acontece? O fagócito ele vai tentar fagocitar aquilo lá. É muito grande, vamos dizer assim, o caco de vidro. O que acontece? Ele libera o quê? As suas enzimas líticas, né? E aí lesiona o tecido. Então, enquanto tiver o corpo estranho lá, o fagócito vai tentar o quê? Ele vai tentar destruir. E aí ele vai gerando, claro, um processo inflamatório. E se tiver um agente infeccioso, gera o quê? Um processo infeccioso por conta da fagocitose. Tá bom? Então tem que se retirar o corpo estranho. Tá bom? E outra coisa importante, às vezes o corpo estranho, como por exemplo, esqueceu lá gás ou um instrumento cirúrgico, ele forma um glicocálice, né? Que se fosse uma película, que ele dificulta a fagocitose, ok? E dificulta também a presença do antibiótico no local. Por isso que corpos estranhos, principalmente se estiver contaminado, né, ele tem que ser retirado o mais rápido possível. Tá bom? Então, o corpo estranho vai dificultar por quê? Parar todo o processo aqui, né? Ao invés de eu estar iniciando o processo de migração de fibroblastos, produção de colágeno, eu vou ter um processo de debridamento, né? Debridamento, ou seja, tentando, através da fagocitose, retirar aquele objeto de lá. E aí eu gero mais lesão, né? Mais lesão no tecido. O que vocês acham? Tecido morto ali, ó, necrose, prejudica a cicatrização e reparo? Prejudica, né? Por que prejudica? O que é a necrose? Você tem resto celular, então você tem membrana, né, celular, você tem restos de ribossomos, você tem micro-organismo morto, micro-organismo vivo, fragmentos de fitas de DNA, isso tudo forma o quê? O tecido necrosado. Agora vamos aplicar isso lá na cicatrização. Bom, como é que é a fase da cicatrização? Primeiramente o quê? Hemostasia primária, secundária. Depois eu tenho a fase inflamatória, que inicia-se primeiramente pela fase granulocítica, depois substituindo pela fase macrofágica. E a fase macrofágica começa o quê? Produzir fatores de crescimento. Muito bem. Se eu tenho
resto de tecido lá, muito resto de tecido lá, o que que acontece? O macrófago vai ter que limpar. Não lembra que eu falei? Primeiramente, inicia com um processo de limpeza. E depois, produção de fatores de crescimento. Muito bem. Se eu tenho muita limpeza para realizar, ele vai demorar o quê? Vai demorar para produzir fatores de crescimento. Ou seja, se ele tiver que faxinar muito, vai demorar para produzir esse fator de crescimento. Então, aí ele inicia o processo de debridamento enzimático, né? Ele começa a fagocitar esse processo todo aí. E é claro que vai retardar a cicatrização e reparo. Por isso, quando eu tenho tecido necrosado, o melhor procedimento é fazer o quê? O debridamento. Então, o médico pode fazer o debridamento através cirúrgico, né? Ou através de enzimas, são aquelas pomadas que nós temos, né, que são as enzimas. Então, pode ser feito dessas duas formas. Aí, debridando, bom, o macrófago vai voltar, então, à atividade dele, que é a produção de fatores de crescimento. Então, se eu tenho material necrosado, é necessário o quê? Fazer o debridamento, ou seja, a limpeza. Tá bom? Aí, dentro dos fatores locais, o tipo de célula, não é isso? Células lábeis vão se regenerar rápido, estável, dependendo do estímulo, e a permanente já não. Vai formar o tecido de fibrose. Bem? Lembrar que na face eu tenho, quando eu corto a face, eu tenho muito sangramento, porque são mais vascularizadas, né, a área da face. Só que a regeneração, se é mais vascularizada, a regeneração é mais rápida. Enquanto que no tecido periférico, ou seja, nas extremidades, né, às vezes a regeneração é mais lenta, né, porque são o quê? Mal vascularizadas. Tá bem? Então, o que eu quero dizer para vocês? Os fatores locais. Então, tem tecidos, tem regiões que são mais vascularizadas, a regeneração é mais rápida. Regiões que são menos vascularizadas, a regeneração é mais lenta. Né? Como exemplo, o pé diabético. Tá bem? A extensão da lesão, se eu tiver apenas um simples corte, simples, tranquilo. Agora, se eu tiver uma lesão extensa, onde eu tenho que suturar um indivíduo, é claro que aí vai ter uma cicatrização por segunda intenção. Eu vou precisar uma maior quantidade de fibroblasto, maior quantidade de colágeno, maior quantidade de matriz extracelular e, consequentemente, um maior tempo de cicatrização. Tá bem? Porque vai depender o quê? Da extensão da lesão. Certo? Muito bem. Paciente idoso, o que vocês acham? É mais difícil a cicatrização por causa do próprio envelhecimento das células, né? Já Isso. já não. Aí eu tenho, às vezes, o estado nutricional, porque o trato gastrointestinal dele, às vezes, não absorve todos os nutrientes adequados. Então, às vezes, ele está desnutrido. Eu tenho o próprio sistema imunológico dele, que tem dificuldade de produzir proteínas. Então, os anticorpos, por exemplo, são de origem proteica. Então, você vai ter dificuldade do sistema imunológico. O comprometimento do próprio sistema circulatório dele. Então, você vai ter dificuldade também na cicatrização. E a própria a hidratação da pele desse paciente. Então, o idoso ele tem uma dificuldade maior de cicatrização. Tá bem? Paciente obeso, o que vocês acham? Tudo isso aqui é tecido adiposo, adipócitos. Também. É um fator também que influencia, né? Vasos sanguíneos, não é isso? A cicatrização dele está comprometida? Está comprometida. Não é que está... A palavra não seria comprometida. Vai ser mais... Tem maior dificuldade em cicatrizar. Porque eu vou ter uma maior quantidade de tecido adiposo, uma menor quantidade o quê? De vasos sanguíneos nesse tecido, nesse local. Consequentemente, se eu tenho menor quantidade de vasos sanguíneos, retarda a cicatrização e reparo. Desnutrição, o que vocês acham? Com certeza, não é isso? Se ele está desnutrido, complexo B. Para que serve complexo B? Vamos dizer assim. São cofatores enzimáticos para todas as reações de organismo do indivíduo. Então, vai estar tudo diminuído. Vitamina A serve para o quê? Para revitalização. Então, se ele está desnutrido, vai estar também dificultando. Vitamina C serve para o quê? Para a síntese de
colágeno, então vai estar dificultado. Então, o paciente desnutrido também vai ter dificuldade na cicatrização e reparo. Tá bem? Aí é aquela síntese do colágeno que eu acabei de explicar para vocês, né? Se está desnutrido, então vai ter dificuldade em sintetizar colágeno, produzir matriz extracelular e assim sucessivamente. Bom, olha lá. Desnutrido, não só colágeno, mas matriz extracelular, que também é de origem proteico, né? Tá lá, matriz extracelular. Então, vou ter dificuldade de produzir fibras colágenas, ácido hialurônico, proteoglicans, condroitina, né? Tudo que constitui o quê? A matriz extracelular. Hein? Tá lá. E aí é todo aquele processo, né? Tem dificuldade, desnutrição, então você não vai produzir fibra colágeno, matriz, então tudo compromete a cicatrização. Ainda na desnutrição, se o indivíduo tiver com carência de zinco, vai dificultar também o quê? A síntese da metaloproteinase, não é isso? Que participa do processo de remodelamento. Então, vou dificultar mais para remodelar o tecido também. Então, vou ter dificuldade na cicatrização, em produzir matriz extracelular, fibras colágenas, como também vou ter dificuldade no quê? No próprio remodelamento. Tá bem? Então, tá lá, ó. Matriz extracelular. Então, vou ter dificuldade de produzir, degradar o excesso de matriz extracelular. Tá bem? Então, tá lá. Metaloproteinases, né? São dependentes do zinco, né? E o zinco vai estimular a degradação do excesso de matriz extracelular. Então, se você dificulta a remodelação, é claro que dificulta, que é uma das fases da cicatrização, vai dificultar, então, a cicatrização. Tá bem? Então, não vai degradar o excesso das matrizes. Condroitina, proteoglicanos, ácido hialurônico. Okay? Então, vai dificultar a última fase da cicatrização, que é o quê? O remodelamento. Tá bom? Fatores hematológicos, o que vocês acham aqui, ó? Dificulta ou não dificulta a cicatrização? Se o paciente tiver uma neutropenia, diminuição de neutrófilo, vai dificultar a cicatrização? Vai, não é isso? Porque é a primeira célula que sinalizar no local da ferida, para verificar se está tudo ok ou não. Se eu tiver diminuição de macrófago, também. Ou seja, quando que eu vou ter a diminuição e comprometimento? Às vezes aqui, quando o paciente está fazendo uso do quê? De imunossupressor. Vamos colocar assim, o uso, né, de imunossupressor ou quimioterápicos, né, quimioterapia. Então, ele vai ter dificuldade na cicatrização. Bem? Então, já no início aqui, ó, vai ter dificuldade na defesa, né, e na produção também de macrófago, na produção de fatores de crescimento. Se o paciente tiver dificuldade, ou seja, distúrbios na coagulação, distúrbios, eu nem estou falando doença, estou falando de distúrbios, né? Uma hipovitaminose por uma vitamina K, ele vai ter dificuldade na cicatrização? Vai. Por quê? Vai ter dificuldade de produzir o bercinho da cicatrização, que é a rede de fibrina. Então, vai dificultar a cicatrização. Tá bem? Então, a rede de fibrina, ó, é a primeira, a hemostasia secundária, né? Então, se o paciente tiver distúrbios na coagulação, ele vai ter dificuldade. Se ele tiver trombocitopenia, né, que é a diminuição das plaquetas, também, porque vai ter dificuldade na hemostasia primária. Então, qualquer distúrbio, né, na coagulação vai dificultar também a cicatrização e reparo. Então, tá lá. Se tiver de plaqueta, a trombocitopenia vai ter dificuldade de formar, primeiramente, o quê? A hemostasia primária. Se ele tiver distúrbios dos fatores de coagulação, ele vai ter dificuldade de formar a hemostasia secundária. E tudo isso é importante para o bercinho da cicatrização, que é a formação da rede de fibrina, né? Na qual o neutrófilo migra e depois o fibroblasto. Tá bom? Então, se tiver qualquer distúrbio na hemostasia aqui, ó, que inicia, ó, primeiramente, vai dificultar todo, então, o processo. Tá bem? Paciente diabético, vamos atenção lá. O que a gente tem no paciente diabético? Primeiramente, eu tenho
a destruição das terminações nervosas. Depois você tem o quê? Dificuldade na circulação desse paciente. Tá bom? Por conta da aterosclerose periférica que acontece nele. Então, o paciente diabético tem dificuldade. Bom, aí eu tenho que lembrar, o que a terminação sensitiva produz? Ela produz fator de crescimento, o fator de crescimento nervoso, e produz também o quê? Substância P, né? É substância P, vasodilatação. Vasodilatação, uma boa circulação. Então, se você destrói a terminação sensitiva, você tem menor produção de fator de crescimento, menor liberação de substância P, dificuldade também na própria vasodilatação. E, além disso, você tem a aterosclerose periférica. Tá? Bom, então o diabético, a gente já sabe, então, que ele vai ter o quê? Uma quimiotaxia mais lenta, uma fagocitose mais lenta, e aí, então, fica mais suscetível à infecção. Eu já sei, se o quadro tem um quadro infeccioso, consequentemente, retarda a cicatrização, porque o organismo vai se preocupar mais em defender do que reparar. Outro fator importante, ele vai ter diminuição dos fatores de crescimento, especificamente o fator de crescimento nervoso e o fator de crescimento semelhante à insulina. O que o fator de crescimento faz? O fator de crescimento se liga na epiderme, se liga no epitélio, se liga no fibroblasto, sinaliza ele ativação gênica para proliferação de fibroblasto, para a produção de novos vasos sanguíneos. Então, se você tem diminuição do fator de crescimento, diminuição da cicatrização. Outra coisa, ele leva à aterosclerose periférica. Como que ocorre esse processo? Eles chamam de glicolização não enzimática. Ou seja, o excesso de glicose na circulação, ele se complexa com proteínas, né, da célula endotelial. Só que essa ligação é uma ligação, abre aspas, vamos dizer assim, inicialmente reversível. Então, se complexa com a proteína e depois se desliga. Mas como eu tenho excesso de glicose, ocorre o que eles chamam de glicolização não enzimática, ou seja, se complexa e não se desliga. Então, aí o que acontece? Reorganiza, né? Expõe o colágeno, certo? Expondo o colágeno, facilita o quê? Facilita o depósito de LDL. Se depositou o LDL, leva à formação de o quê? Aterogênese, a formação de placa de aterose, de aterosclerose, ou seja, placa de gordura no vaso sanguíneo. Tá bom? Então, todo mundo entendeu? Então, a glicose em excesso no diabetes se liga, né, em proteínas, por exemplo, no colágeno do vaso sanguíneo. A ligação é reversível, ou seja, liga, desliga. Isso acontece. Mas quando está em excesso, o que acontece? Ela liga, certo? E não desliga, ou seja, assim, se complexa e não se descomplexa novamente. Isso aí nós chamamos de glicolização não enzimática, ou AGE. Com isso, expõe o colágeno. Para quem? Para o depósito do colesterol mau, ou seja, do LDL. Ele vai se depositando e vai formando o quê? Uma placa de ateroma. E perifericamente, essa placa de ateroma dificulta o fluxo sanguíneo. Tá bem? Acontece isso. Ó. Primeiramente, nós já falamos a destruição do tecido nervoso, da terminação sensitiva. Se eu destruo a terminação sensitiva, perifericamente, ele fica mais suscetível a desenvolver o quê? Lesão, porque ele não sente a dor, não é isso? Ele não sente a dor. Então tá lá. Então, ele fica mais suscetível à lesão. Então, maior lesão. Depois, a terminação sensitiva, ela produz o quê? Fatores de crescimento. Isso aqui periférico, tá? Periférico também. Muito bem.
eu tenho, então, se eu tenho a destruição da terminação, diminuição dos fatores de crescimento. Outra coisa, a terminação sensitiva, ela também libera quem? Substância P. Substância P produz vasodilatação. Então, se você tem destruição da terminação sensitiva, você tem diminuição de substância P, diminuição da vasodilatação. Certo? Isso vai acontecendo perifericamente. Isso aqui nós chamamos de neuropatia periférica. Tá bem? Neuropatia periférica. Muito bem. E a ágio, o que acontece? O excesso de glicose na circulação do paciente diabético, o que acontece? Ele vai lá, se liga no colágeno, ou seja, na proteína, né? E altera a conformação. Expõe o quê? Expõe o colágeno. Expõe o colágeno a quê? Ao depósito do LDL, que é o colesterol mau. E começa a formar o quê? Começa a formar a placa de ateroma, ou seja, aterogênese, gerando placas de ateroma. Tá bem? Então, expôs o colágeno, ok? Quando expôs o colágeno aqui, facilitou o depósito do quê? Do LDL. E o LDL vai sendo depositado, o macrófago vai sendo fagocitado, produzindo fatores de crescimento aqui, e vai formando o quê? A placa de ateroma. Quando você vai formando a placa de ateroma, você vai diminuindo o quê? Diminuindo o fluxo sanguíneo. Isso aqui nós chamamos de quê? De aterosclerose periférica. A diminuição do fluxo sanguíneo periférico aqui. Consequentemente, aí ele diminui também a sensibilidade, a neuropatia, ele lesiona. E aí, quando ele lesiona, ele tem dificuldade na cicatrização. Primeiro, por quê? Diminuição do fluxo sanguíneo. Segundo, lesionou por quê? Porque teve a neuropatia. Ele tinha diminuição da sensibilidade. Então, ele tinha aquele calinho que usou aquele sapato apertado, machucou. Foi suficiente para lesionar. E aí ele vai ter dificuldade na cicatrização. Diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição de fatores de crescimento que o tecido nervoso produz. Tá bem? E aí ele desenvolve o quê? Aí ele desenvolve o pé diabético. Né? Que corta um dedinho, depois corta mais outro, aí corta a perninha, e aí vai. Tá bom? Então, o que eu acabei? Por que leva a neuropatia? Né? O excesso de glicose. Como que vai destruindo a terminação? Ele se difunde. O que significa se difunde? A glicose, em excesso, ela entra rapidinho no tecido nervoso. E aí, quando ela entra rapidinho no tecido nervoso, ela é transformada em sorbitol. Né? Sorbitol é um álcool, né? E quando é o sorbitol é um álcool, o que ele promove? Ele promove destruição da terminação sensitiva. Lisoosmótico. Destruindo a terminação sensitiva, ele não sente. E aí facilita o quê? Às vezes facilita a lesão. E aí, como o fluxo sanguíneo dele está com dificuldade, vai dificultar a cicatrização e reparo. Tá bom? Isso acontece com a terminação sensitiva e acontece também com o quê? Acontece também com as terminações do sistema nervoso autônomo. Por isso que o paciente diabético às vezes tem dificuldade de ereção e assim sucessivamente. Né? Porque o simpático promove vasoconstrição. Parasimpático, vasodilatação. Se você destrói a terminação sensitiva do sistema nervoso autônomo, você vai ter dificuldade na manutenção do tônus vascular também. Tá bem? Aí lá. Se a terminação sensitiva, não vai ter o quê? Substância P. Substância P, o que ela faz? Degranula mastose, que tem vasodilatação. Né? Então, se você destrói, você está diminuindo um dos mediadores importantes, né? Que é a substância P. Tá bem? E aí, então, você tem o paciente diabético com a neuropatia periférica, você já sabe agora como que desenvolve, e você tem o paciente com aterosclerose periférica, por quê? Por conta da AGE. Glicolização não enzimática. E a formação de placas de ateroma na periferia, que diminui o quê? Diminui o fluxo sanguíneo. Certo? Então, olha só, a neuropatia periférica facilita a lesão. Ok?
dificulta o fluxo sanguíneo. O que acontece também? Eu tenho no paciente diabético, se eu tenho pouco fluxo sanguíneo, favorece o quê? O quadro infeccioso. Você tem no paciente diabético a diminuição do fluxo sanguíneo, dificultando também o quê? A cicatrização. Então, aí o problema do paciente diabético. Tá bem? Então, o paciente diabético, ele dificulta a cicatrização por diversos fatores. Primeiramente, diminuição do fluxo sanguíneo. Segundo, diminuição de mediadores que vão diminuir essa fase inflamatória, que é importante para a chegada de células locais. Certo? Então, facilita, então, o quadro de infecção. Você tem diminuição de fatores de crescimento, diminuição de fibroblastos, diminuição de produção de colágeno, e aí compromete toda a cicatrização. Tá bem? O complexo B nós já adiantamos, são cofatores enzimáticos, né? Participa do processo enzimático. Se o paciente estiver desnutrido com hipovitaminose, vai dificultar a cicatrização. Tá bem? Por quê? Todas as reações aqui são reações enzimáticas, necessitam. E o complexo B é um cofator enzimático. O que é um cofator? Facilita o funcionamento das enzimas. Tá bem? Paciente com deficiência de vitamina A também dificulta a cicatrização. Por quê? A vitamina A é importante para a síntese de colágeno, para a reptilização e expressão de receptores, né, para o fator de crescimento. Tudo é dependente de vitamina A. Tá bem? Então, se você tem deficiência de vitamina A, você vai ter um menor número de receptores para fatores de crescimento também. E aí, consequentemente, dificulta o quê? A sinalização, né, e ativação gênica do quê? Para a produção de colágeno, tá bem? Para a produção de novos vasos sanguíneos e assim sucessivamente. Certo? Então, aí vai dificultar fibroblasto, vai dificultar a epitelização, e aí se dificulta fibroblasto, consequentemente, o fibroblasto está intimamente ligado ao colágeno. Bom, vamos lá. Ainda trabalhando os fatores sistêmicos, o uso de corticoide, o que vocês acham? Dificulta a cicatrização? Dificulta. Dificulta. Por quê? Vai diminuir a produção de células, né, professor, do neutrófilo, né, o macrófago, vai estabilizar, né, vai dar uma neutralizada na ação dele, né. Diminuição da transcrição gênica, né. Isso, a palavra sua certa é essa aí, ó. Muito bem. Bom, macrófago, depois que realizou a limpeza, ele vai produzir o quê? Fatores de crescimento. E o que o glicocorticoide faz? O glicocorticoide atua no seu receptor, né, nucleofílico e impede o quê? A transcrição. Então, eu vou diminuir todo o quê? A produção de, primeiramente, diminuir a produção de crescimento. Começa por aí. Se diminui os fatores de crescimento, diminui o quê? Diminui migração de célula, proliferação de fibroblastos, né? Diminui a angiogênese, então diminui toda a cicatrização. Então, primeiramente o corticoide diminui fatores de crescimento. Se diminui o fator de crescimento, porque vai estar, que ele atua onde? Lá no núcleo, interferindo o quê? Com a transcrição. Bom, e aí, se você diminui o fator de crescimento, você diminui migração de fibroblastos, produção de colágeno, matriz extracelular, todo nós já vimos. Tá bom? E outra coisa importante, que ele estimula o quê? Ele diminui a ativação de fibroblastos, mas em compensação também, ele aumenta o quê? A produção de enzimas. Então, ele aumenta a produção da colagenase. Então, ele degrada o colágeno produzido. Então, para de produzir e degrada o que já foi produzido. Então, dificulta a cicatrização. Tudo bem, pessoal, até aqui? Ok, professor.